Olá, estamos aqui hoje para darmos continuação nesta unidade de aprendizagem, onde nós começamos a falar sobre funções. Então, a semana passada já começamos a ver um pouco esse assunto, né? E hoje vamos dar continuação. Então, revisando um pouquinho a nossa modularização de programas, né, que foi o assunto maior, a gente comenta, né, que um programa, quando começa a ficar muito extenso, a gente pode estar separando, né, esse código em módulos, em rotinas, tá? Onde cada um desses módulos faz a sua funcionalidade. Então, nós, por exemplo, poderíamos ter um módulo principal, que na linguagem C a gente chama de main, né, que é nossa função principal, e dentro dela, à medida que for necessário, a gente pode chamar, né, ou seja, pedir para que determinado módulo seja executado. Então, quando a gente coloca o nome desse módulo, né, no caso aqui eu estou chamando o módulo A, o programa é desviado para este módulo e o código dele é executado. Quando ele termina, ele volta para cá e o programa continua de onde estava. Depois eu chamei, por exemplo, o módulo B, ele sai daqui, vem executar todo o código do módulo B, termina, ele volta e continua executando aqui. Se eu precisar novamente daquele módulo A, tá? Então eu coloco novamente o nome dele, ele vem, executa, né, esse módulo A, quando termina ele volta aqui para baixo. Então a gente viu que dois lugares distintos eu chamei o módulo A, mas quando eu saio dele, ele sabe exatamente para onde ele tem que voltar. Então, a gente comentou, né, que a modularização de programas é interessante para a gente separar funcionalidades que, por exemplo, ficariam repetidas se ficassem toda dentro desse módulo principal, né, que é o nosso exemplo aqui do módulo A, ou qualquer outro módulo, qualquer outra funcionalidade que a gente tenha. Tá? Então, a gente deixa aqui uma estrutura principal e as funcionalidades a gente coloca em diferentes módulos. Vimos também que a gente pode chamar um módulo, dentro deste módulo eu poderia chamar um outro, e dentro daquele outro chamar um outro, que chamaria um outro, você pode ir indo, tá? E ele vai voltando para trás. Isso aqui é mais ou menos que nem a gente faz hoje na internet, quando começa a ler um texto, que de repente aparece um link, né, para algum lugar. Então, se a gente clicar naquele link, a gente vai para uma outra página, né, que pode até ir para uma outra e assim por diante. Mas cada vez que eu vou voltando, se eu tiver o botão voltar ou se eu tiver a setinha de voltar, eu volto para o local onde eu estava, tá bom? Então, é mais ou menos como essa ideia que está aqui. Mas no caso aqui é o processador, tá? Ele para o que está fazendo aqui e ele vai executar o outro código. Por isso que a gente, quando estruturar programas desse tipo, a gente tem que pensar exatamente como a gente vai estruturar esse programa, né? Quando que é necessário chamar esses módulos, né? E saber que ele volta para dar continuação. Tá bom? Então, isso aqui era uma maneira geral que nós explicamos na aula passada, como funcionaria a nossa modularização de programas. Continuando ainda, né, na aula passada, né, como revisão, nós vimos que se agora a gente vai modularizar o nosso programa, né, quer dizer, quebrá-los em módulos, a gente tem que levar em consideração que as nossas variáveis que a gente cria, elas estão de um tipo de acordo com o local onde elas são declaradas. Então, se uma variável é declarada fora de qualquer módulo, ou seja, lá naquela parte inicial onde tem os includes, eu digo que essa variável ela é global. Então, se a variável é global, ela pode ser usada, manipulada, alterada, qualquer coisa dentro de qualquer módulo daquele programa, porque ela é global. Então, todo módulo enxerga, né, sabe que ela existe, pode alterar o conteúdo dela. Então, a gente usa as variáveis globais quando a gente realmente, todas as funções vão precisar dela, né? Então, você coloca ela global e deixa usando. Agora, se você tem restrição do valor dela, não quer que qualquer módulo mexa com esse valor, aí você pode colocá-la como local, tá? Então, uma variável é local quando ela é declarada dentro de um módulo, tá? Então, declarada é quando a gente dá o nome para ela, coloca o tipo dela, ela é int, ela é float, assim por diante, tá? Isso é declaração. Então, se eu declarar uma variável dentro de um módulo, ela só pode ser usada, referenciada dentro desse módulo. Outro módulo qualquer não tem conhecimento dela,
tá? Então, nesse caso, a gente até viu que um módulo pode ter uma variável local chamada A, e um outro módulo pode também ter uma variável local também chamada A, que não tem problema nenhum, tá? Cada um tem a sua A, porque cada uma dessas variáveis está num local diferente na memória, tá? Nenhuma vai mexer na variável do outro, tudo bem? Então, esse é um conceito importante que a gente tem que levar, né? Agora que vamos modularizando os programas. Vimos também na aula passada, né, que na linguagem C esses módulos são chamados de funções, e uma função tem essa cara aqui, né? Toda função da linguagem C, ela é escrita nessa estrutura aqui. Sempre a gente tem um tipo, que é o tipo da função, o nome dela, entre parênteses, variáveis locais que eu possa estar declarando, e abrindo uma chave, até uma chave que fecha, eu tenho o corpo da minha função, tá? Então, isso daqui, cada pedacinho, né? A gente pode dizer que aquele item tipo, né, que a gente viu aqui atrás, né? Esse item aqui é o tipo que eu falei que é o tipo da função, né? Ele é o tipo do valor de retorno que essa função deverá enviar para quem a chamou, tá? Então, hoje é que nós vamos começar a ver essas funções que têm retorno, até então a gente não viu. Então, quando uma função não retorna nada, o tipo dela é void, tá? Então, se vocês estiverem analisando um programinha em C, isso até vale para Java, C Sharp e tal. Se o tipo lá tiver a palavrinha void, eu sei que dentro daquela função não existe retorno de valor. Agora, se não estiver escrito void, se estiver escrito qualquer outro termo, né, que a gente já aprendeu, float, int, char, double, né, que são os outros tipos que a gente tem, significa que essa função vai retornar um valor que é desse tipo que está indicado na função. Então, se a função é tipo float, é porque ela retorna um valor float. Se ela é tipo char, ela retorna um valor char, tá? A gente já vai ver isso direitinho mais para frente. Bom, então temos o tipo, temos o nome da função. Então, o nome da função é o nome de batismo que a gente dá para a função. De preferência, a gente usar um nome bem sugestivo, né? Que indique o que essa função está fazendo, né? Entre parênteses, então, eu tinha colocado que a gente poderia ter uma lista, né? De variáveis locais. Então, vai existir essa lista de variáveis locais dentro do parênteses, se quando eu chamar essa função, eu mandar valores para essa função. Então, se eu mandar valores, dentro do parênteses da função, tem que existir essas variáveis para receber esses valores, bom? Então, a mesma quantidade de valores que eu mandar é a mesma quantidade de variáveis que tem que existir dentro do parênteses, tá? E os tipos que eu estiver mandando também tem que bater com os tipos que estiverem lá. Então, se eu estiver mandando para a função um conteúdo inteiro e um float, então lá na função dentro do parênteses tem que ser criada uma variável inteira e uma variável float, para que cada uma receba um daqueles conteúdos respectivos, bom? E o corpo da função, que nem eu falei lá, que está dentro daquelas chaves, significa que lá dentro tem o código que eu vou executar para aquela função. E dentro desse corpo da função, eu posso também declarar mais variáveis locais que eu precisar para aquela função, tá? Então, na função, eu tenho dois locais para declarar variáveis locais. Ou dentro do próprio corpo da função, se a variável for para usar internamente para alguma coisa, ou então dentro do parênteses, né, da função, porque aí elas já vão ser inicializadas com valores que estão chegando, tá? A gente vai vendo mais exemplos disso daqui. Revisando ainda, né? A semana passada nós vimos então que nós podíamos chamar uma função sem passagem de parâmetros, ou seja, eu só chamo, mas não mando nada para ela, e ela também não me retornava nada, tá? Então era uma chamada sem parâmetros e sem retorno. Então, é como se eu tivesse alguma coisa assim, ó. Por exemplo, eu poderia estar chamando, eu estou aqui num determinado local, né? Pode ser no main ou algum lugar. Eu estou chamando a função F1, ó, e não estou mandando nada para ela. Como é que eu sei que não estou mandando nada? Porque dentro do parênteses, na hora de chamá-la, eu não coloquei nada. Então, ela é uma chamada sem parâmetros. Então, eu vou, né?
né? O processador vai lá para essa função. Então, essa função ela deve estar sendo declarada como void, né? Também porque ela não tem retorno de nada. Aqui está o nomezinho dela, e dentro do parênteses não tem nada declarado também, tá? Não tem nenhuma variável local. Por que não tem? Porque eu não mandei nada para ela. Tá? Aí, aqui dentro do código dela, vai poder ser declarado, sei lá, outras variáveis locais que ela precisar, tem o código dela, propriamente dito, e quando ela termina, o programa retorna e continua aqui onde ele estava, tá? Então, nós vimos isso a semana passada, que é uma função sem mandar parâmetros, e ela também não retorna nada, é sem retorno. E nós vimos o outro tipo, né, também, que a gente manda parâmetros, né? Então, eu chamo uma função com passagem de parâmetros, né? E ela não me retornava nada, tá bom? Então, foi os dois tipos que a gente viu. Nesse caso aqui, ó, um exemplo, eu estou chamando a função f2, mandando, por exemplo, um conteúdo de uma variável y, tá? Coloquei aqui o nome de uma variável y. Então, significa que no meu programa, onde eu estava, deveria existir uma variável y, que deveria já ter um conteúdo, e o conteúdo dela foi mandado e jogado dentro desta variável que está declarada no parênteses, que é a variável x aqui no caso, tá? Então, essa função f2, dentro do parênteses, declarou uma variável, no caso aqui, inteira, porque ela ia receber lá dentro dessa variável x o conteúdo de y, tá bom? Porque a gente comentou que se uma variável local aqui, se eu tiver aqui dentro, eu não posso mexer com a variável y, tá? Mas se eu mandar o conteúdo dela aqui dentro do parênteses, ela vem cair aqui no local bonitinho, tá? Então, dentro da F2, eu vou poder criar outras variáveis locais e executar um determinado código. Quando ela terminar, eu apenas volto para trás, né? Não se retorna nada, porque ela também é void. Então, esse foi o que nós vimos a semana passada, né? Chamamos uma função sem parâmetros e chamamos uma função com parâmetros, mas nenhuma delas retornava nada, tá? Então, aqui nós temos um exemplinho, tá? De um programinha que também foi usado a semana passada, que é onde eu chamo uma função sem parâmetros. Então, ela tá aqui, ó, tem a minha função main, dentro dela, em algum momento, eu estou chamando uma função chamada soma, tá? Ó, tô chamando, eu coloquei o nome dela, dentro do parênteses não tem nada, mas eu tenho que colocar o parênteses, porque ela é uma função. Eu só estou dizendo que eu não estou mandando nada, então é uma chamada de função sem parâmetros. Aí, o que vai acontecer? O processador vai sair desse ponto, vai lá para a função soma, ó, ela é uma void, que ela não retorna nada. Dentro do parênteses também não tem nada declarado, porque eu não mandei nada. Mas dentro do corpo da função foi colocada a declaração de duas variáveis locais, uma chamada A e uma B inteiras, tá bom? Então, elas vão ser de uso aqui dentro. Então, lá dentro da soma, eu pedi para ser digitado um número, recebi em A, pedi para digitar um outro número, recebi em B, e mostrei no vídeo o resultado da soma de A mais B. Então, esta funçãozinha soma aqui, para ela somar alguma coisa, ela mesmo é que solicita que os números sejam digitados e mostre o resultado. Então, por isso é que ela não precisou que eu mandasse nada para ela e ela também não me devolveu nada, porque o resultado ela já mostrou no vídeo. Aqui em cima vocês estão vendo que tem o nome da void soma de novo, né? Que é a declaração da função. Nós comentamos isso também a semana passada, que se a função que a gente tem, né, que a gente chama, ela existe depois, no caso aqui, depois do main, tá? Eu preciso pegar a primeira linha dela, ir lá na área global e colocar essa linha lá com ponto e vírgula. É para o compilador da linguagem C saber que essa função existe, né? E colocar o nome dela aqui em cima. Se eu tivesse feito a função soma antes, né? Escrito, né? Escrito ela antes do int main, aí não teria problema, porque ela já existe antes de ser chamada, tá bom? Então, quando a gente coloca depois, tem que pegar essa primeira linha e colocar ela em cima. Um outro exemplinho que nós vimos semana passada, então, também, né? Que era a chamada de uma função com passagem de parâmetros. Então, aqui nós temos a função main, né?
que dentro dela tem uma variável chamada x, que foi declarada lá dentro, então ela é local, ela é int, e já foi inicializada com 5. A y, que é float, foi inicializada já com o 3.7. E aí, na sequência, eu estou chamando a função multi e mandando para ela, agora sim, parâmetros. No caso, 2 parâmetros. Ou seja, eu estou mandando o conteúdo de x e o conteúdo de y, tá bom? Então, esses dois conteúdos vão lá para a função multi. Então, o processador para o que está fazendo aqui, leva esses dois valores para lá, jogando cada um deles numa variável que está aqui dentro do parênteses, tá? Então, no caso, o conteúdo de x vai cair dentro de V1, conteúdo de y vai cair dentro de V2, tá? Ó, int e float, da mesma ordem que eu mandei para cá. Aqui dentro, então, da multi, além dessas duas variáveis que já vão ser inicializadas, né? Ou seja, V1 vai ter o conteúdo 5, né? Que é o conteúdo de x, e a V2 vai estar com 3.7, que já foi copiado para cá. Então, essa cópia, quem faz, né, é a própria funcionalidade, tá? A gente só precisa chamar e colocar as variáveis que eu quero. Tá? Então, quando entrou aqui na multi, foi criada mais uma variável chamada V3. Então, a multi tem 3 variáveis locais, né? A V1, V2, que já tem 2 valores, e a V3, que por enquanto não tem nada. Na sequência, o conteúdo de V1 foi multiplicado por V2, o resultado armazenado em V3, e mostrado no vídeo esse resultado, que é o que está na variável V3, tá? Então, esse foi um exemplinho que a gente viu a semana passada, né? E que eu mandava parâmetros para ela. No caso aqui, eu mandei 2 parâmetros, então 2 variáveis declaradas. Aqui também ocorreu a mesma ideia, né? A função multi foi descrita depois da main. Então, como ela existe depois da chamada dela, eu peguei a primeira linha aqui da multi, joguei lá na área global, lá junto com meus includes, né? Com ponto e vírgula no final, e declarei essa minha função. Então, de novo, se eu tivesse descrito essa função inteirinha antes do main, não haveria necessidade desta declaração, tá bom? Então, isso foi o que nós vimos até a semana passada, tá? Agora, hoje a gente vai ver essas funções aqui, chamando essas funções, né, com ou sem parâmetros, mas retornando alguma coisa. Então, o que é uma função que retorna alguma coisa, que retorna um valor? Eu fiz aqui uma analogia, tá? Por exemplo, eu tenho aqui ingredientes, né? Que eu vou enviar para alguém que sabe preparar bolo, tá? Então, esse alguém aqui seria uma função, no caso, né? Aqui é bem uma analogia. Então, eu peguei itens, né? Ingredientes, mandei, enviei para lá. Lá dentro, essa prepara bolo recebeu os ingredientes, misturou, bateu, levou para o forno, retirou do forno, enfeitou, né? E retornou o resultado, ou seja, me retornou o meu bolo pronto. Tá bom? Então, essa é a ideia do retornar valor, ou seja, uma função, ela vai executar o seu trabalho e um determinado conteúdo que eu queira, um determinado valor, ele retorna para quem chamou a função. Então, eu aqui, né, mandei ingredientes e vou receber o meu bolo de volta, tá bom? Então, não sei se deu para vocês entenderem bem essa ideia do retorno de valor. Então, nessas funções que têm retorno de valor, né, que a gente vai comentar, então, a chamada de uma função sem passagem de parâmetros para ela e com retorno de valor de função, poderia ser assim, ó, tá? Então, agora eu não estou mandando nada, mas eu quero que ela me retorne alguma coisa. Então, por exemplo, eu chamei aqui a F1, não mandei nada. Aqui está a função F1. Vejam que aqui agora não está mais escrito void, eu coloquei int. Então, significa que ela retorna um valor inteiro, que ela deve ter aqui dentro da função, tá bom? Então, ó, ela não colocou nada dentro do parênteses dela, porque eu não precisei mandar nada para lá. Ela vai criar aqui dentro, sei lá, se precisar, variáveis locais, vai ter o código dela, e num determinado momento ela retorna um valor int. Então, este valor vem e volta para cá, para esse lugar onde eu estava quando eu chamei a F1. Então, daqui a pouquinho a gente vai ver como a gente vai fazer para receber esse valor que está sendo voltado, tá? E temos o outro caso, né? Então, eu posso chamar
uma função com parâmetros, e ela me retorna alguma coisa. Então, ela estaria desse jeito aqui. Eu estou do lado de cá, chamei, por exemplo, a função f2, mandando conteúdo de y, tá? Que é uma variável local minha aqui. Este conteúdo de y vem e vai cair dentro dessa variável x, por exemplo, que está na função f2. Então, veja que a variável está aqui dentro para ser inicializada com o conteúdo de y, para ser trabalhado aqui dentro. A função f2 é tipo int, então ela tem retorno de um valor inteiro, tá? Então, aqui dentro podem ser criadas outras variáveis locais, tem o código da função fazendo alguma coisa, e em um determinado momento tem lá o retorno de um valor inteiro. Este valor volta, de alguma maneira, aqui eu vou receber, tudo bem? Então, o que nós vimos aqui? Que nós temos 4 possibilidades de trabalhar, né? Ou a gente não manda nada e a função não retorna nada, ou a gente manda coisa e a função não retorna nada. E o que a gente viu hoje é que eu não mando nada e ela me retorna uma coisa, e eu mando coisas e ela me retorna uma coisa. São as 4 possibilidades que a gente tem para trabalhar. Tá bom? Então, a gente tem que pensar também o seguinte: mandar parâmetros para lá, eu posso mandar quantos eu quiser. Agora, o retorno é sempre de um valor, tá? Pelo menos por enquanto nós estamos vendo nesse sentido. Só temos um conteúdo voltando. Tudo bem? Então, isso é o que a gente vai ficar vendo hoje. Então, quando uma função é executada, ela pode ou não retornar valores de acordo com o tipo declarado na função. Foi o que nós comentamos aí atrás. Então, se a função é void, eu sei que ela não retorna valor. Se tiver um outro tipo qualquer escrito lá na função, ela retorna esse tipo, né, um valor desse tipo que foi indicado. Então, uma função, né, normalmente, ela é encerrada quando o último comando é executado antes da chavinha de finalizar, que é a chavezinha fechando. Ou então, a função termina quando existe um comando de retorno de algum valor que pode estar no final dessa função ou em qualquer outro ponto da função, tá? Então, se existir o comandinho de retorno, a função volta com esse valor e para o que está fazendo lá dentro, tá? Então, na linguagem C, esse comando de retorno é essa palavra chamada return, que é um verbo em inglês que significa retornar, tá? Então, quando eu usar esse comandinho return dentro de uma função, ela permite que a função se encerre, no caso, devolvendo, retornando um determinado valor, tá bom? No caso de haver retorno de valor, quem chamou essa função deve, de alguma forma, se preparar para receber esse valor, tá? A gente vai ver como que, então, eu posso receber esse valor de volta que a função está me retornando. Então, um exemplinho aqui, ó. Eu tenho aqui uma função main, tá? Ela tem aqui 3 variáveis criadas dentro dela, uma C, uma D e uma E. A C, as 3 são inteiras, né? A C já foi inicializada com o 10, a D com 20, a E foi declarada apenas sem nenhum conteúdo. Aí, de repente, ó, eu tô chamando a função soma, tá? Essa funçãozinha soma, e eu estou mandando para ela 2 conteúdos, o conteúdo de C e o conteúdo de D. Ou seja, estou mandando 10 e mandando 20, tá? Então, o que acontece quando a gente tem a chamada de uma função? O programa desvia e vai para lá. Então, tá aqui a função soma, que depois, né, ó. Dentro do parênteses eu declarei 2 variáveis, uma P e uma S. Então, por que eu declarei aqui? Porque eu estou mandando 2 valores para lá. Então, esse conteúdo de C, que é o 10, vai cair na variável P. O conteúdo de D, que tem um 20, vai cair na variável S. Então, elas duas vão estar sendo declaradas e inicializadas já com esses conteúdos. Dentro da função, eu criei mais uma variável, chamei de R, tá? Tá aqui a variável R. E na sequência eu fiz uma soma. Peguei o conteúdo de P, que tinha um 10, o S, que tinha um 20, deu 30. Este conteúdo 30 eu joguei dentro da variável R. Então, esse mesmo jeitinho de soma, lá atrás que nós mostramos, eu estava mostrando no vídeo o resultado da soma. Aqui eu não quero mostrar no vídeo, eu quero retornar esse resultado para quem me chamou, tá? Para quem chamou a função soma. Então, eu coloquei aqui o comando return e coloquei a variável R.
Então, ou seja, o conteúdo da variável R, que eu sei que agora é 30, esse 30 vai ser retornado aqui para trás. Então, como aconteceu essa palavrinha de return, a função é encerrada, o 30 volta, e ó, vejam como é que eu peguei esse 30. Eu coloquei uma variável do lado de cá, que é a E, para receber esse conteúdo, tá? Então, o 30 voltando vai ser jogado na variável E. Então, essa linha que está aqui, gente, é alguma coisa já meio parecida que a gente já viu para trás. Ou seja, esse sinal de igual significa armazenamento. Que nem aqui, ó. Eu estou armazenando 10 em C, estou armazenando 20 no D, estou armazenando o resultado da soma em R. Aqui eu estou armazenando o retorno da função soma em E, tá? Então, aqui no main, quando eu cheguei nessa linha, antes de armazenar alguma coisa em E, eu fui resolver o que estava do lado de cá. Não é isso que a gente faz? Que nem aqui embaixo, ó. Aqui era uma soma, então primeiro eu resolvi a soma para depois armazenar em R. Aqui é a mesma coisa. Eu primeiro vou executar a função soma, mandando esses dois conteúdos. O retorno dela é que vai cair na variável E, tá? Eu posso fazer isso? Posso. Por quê? Porque a minha função soma é do tipo int, ou seja, ela retorna um número inteiro, que é o número inteiro que estava dentro da variável R. Então, esse valor 30 caiu na variável E. Na sequência aqui no main, aí é que eu vim e mostrei no vídeo o resultado da soma. Mostrei o que tinha dentro da variável E, ou seja, o nosso número 30, tá bom? Então, ó, chamei a função, mandei valores, ela calculou, retornou, o retorno caiu na variável e eu mostrei ele no vídeo. Tá? Então, funções que têm retorno, no caso aqui, eu tenho que saber como pegar esse retorno que está voltando. No caso aqui, eu peguei jogando dentro de uma variável local que eu tinha lá dentro, correto? Então, esse é o tipo mais, vou dizer até correto de trabalhar, tá? Ou seja, eu crio uma função soma que soma qualquer coisa que eu mandar para ela. Por que qualquer coisa? Porque no caso aqui, ó, eu mandei dois valores, eu mandei o 10 e mandei o 20. Ela somou, deu 30, ela devolveu esse 30 para mim, tá? Se aqui, na hora de chamar a soma, eu tivesse dois valores diferentes, eu tivesse um 50 e um 100, ela ia mandar o 50, o 100, ia cair 50, 100, ia dar 150, ele ia retornar o 150. Então, esta é uma função mais versátil. Ela soma qualquer coisa e devolve o resultado, tá bom? Ela não se importa de onde vieram esses números, que nem no caso aqui foi inicializado, eles poderiam estar vindo por causa de uma digitação, podiam estar vindo do resultado de um cálculo, sei lá. Mas o que chegar para ela, ela soma e devolve. O que você vai fazer com esse retorno, você que sabe. No caso aqui, eu mostrei no vídeo. Eu podia estar fazendo um cálculo com ele, sei lá, tá? Mas ela só sabe fazer o trabalho dela. É uma função que sabe somar e devolver resultado. Bom, uma função, então, ela pode retornar, né, um valor explícito, tá? Então, por exemplo, lá dentro da funçãozinha, eu poderia ter o comandinho lá, return 54. O que significa isso? Que eu não estou retornando um conteúdo que está numa variável, estou retornando exatamente um valor inteiro. Então, essa minha função provavelmente deve ser do tipo int, porque ela retorna um número inteiro. Não importa se ele está numa variável ou se ele é um número explícito, tá? Ele pode retornar, então, um número armazenado numa variável, que nós vimos no exemplo aí atrás, né? Ó, return x, ou seja, x deve ser uma variável local que está dentro dessa função, já deve ter um conteúdo, e o conteúdo dela eu estou retornando para quem chamou esta função. Posso também retornar o resultado de uma expressão aritmética. Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou dando o comandinho de return, e aqui na frente, ó, eu coloquei uma expressão aritmética. Eu tenho, no caso aqui, nessa função, provavelmente duas variáveis, uma chamada N1 e N2, tá? Então, eu estou pedindo aqui, entre parênteses, para que primeiro seja somado os dois conteúdos, esse resultado da soma seja multiplicado por 2, e esse novo resultado, aí sim é que é retornado. Então, se a variável N1 tiver um 5, a variável N2 tiver um 10, a gente teria aqui um 15 vezes 2, 30. O 30 é que seria retornado. Então, é sempre o valor que é retornado, tá bom? Não importa se ele é explícito, se está dentro de uma variável, se é o resultado de uma expressão aritmética. Bem?
E quando a gente, né, chama uma função que tem retorno, a gente tem que se preocupar em receber esse retorno, né? Então, uma função com retorno pode ser chamada em qualquer comando que possa utilizar esse retorno como um valor para si, né? Então, exemplo, eu tenho aqui uma funçãozinha chamada calc_expressão, eu estou chamando ela, mas o retorno dela eu quero que já vá direto para o vídeo, tá? Então, por exemplo, eu poderia ter colocado aqui, ó, Cout, resultado 2 pontos, coloquei aqui, ó, depois do menor menor, a chamada da minha função, e nesse caso até mandando 3 parâmetros para lá, tá? Então, eu posso chamar uma função dentro do Cout desde que ela tenha retorno. Se ela não tiver retorno, não vai aparecer nada aqui para montar, tá? Então, não posso estar usando. Então, nesse Cout aqui, ele vai colocar a palavrinha resultado 2 pontos, vai lá para a função, leva esses 3 conteúdos, que provavelmente são 3 variáveis do local onde eu estou, e vamos supor que essa função, não sei o que ela faz lá dentro, mas ela devolveu, calculou alguma coisa e deu 100, número 100, tá? Este 100 volta e vai ser mostrado no vídeo logo depois dos 2 pontos. Tá? Então, vejam que aqui ficou diferente daquela parte lá de trás. Lá, eu peguei o retorno lá da soma e joguei dentro de uma variável, que é a variável E, e mostrei o conteúdo dela. Mas eu poderia ter chamado a função já direto no próprio Cout, tá? Ou seja, o retorno vai direto para o vídeo. Aqui o retorno da função F1 é somado na variável B. Uma outra maneirinha de eu chamar a minha função aqui, ó. Eu queria que o retorno dessa função F1 fosse somado com o conteúdo de B e o resultado armazenado na variável A. Então, eu poderia ter chamado essa função F1, né, mandando o conteúdo de num, recebido o retorno numa variável, sei lá, C, por exemplo, né, e chegado aqui e falado, quero somar B mais C e jogar o resultado em A. Mas em vez de eu fazer esse retorno e para C, e depois de pegar de C para somar aqui em B, eu já coloquei a chamada da função aqui direto na expressão aritmética, tá? Eu posso fazer isso porque a função F1 deve ter retorno, tá? Então, primeiro ela vai para lá, na função F1, porque ela precisa saber qual é o resultado para somar com B, né? No caso aqui ainda está mandando o conteúdo de num, que deve ser uma variável local que eu tenho aqui dentro. Ela foi para lá. O retorno dela, tá? Vamos supor que retornou o número 5. Esse 5 volta, vai ser somado com o conteúdo de B, o resultado da soma armazenado em A, tá? Então, é um outro jeito de eu usar uma função que tem retorno. Um outro tipo também seria que nem esse aqui. Eu tenho aqui, ó, tem uma função F1, né? Que dentro dela, eu tô chamando essa função F1 e dentro dela vou mandar um parâmetro. Qual que é esse parâmetro? Aqui dentro a gente tá vendo que é um F2, é uma função F2, porque ela tem parênteses, tá? Então, aqui significa o quê? Que eu primeiro vou resolver esta função F2, no caso não mando nada para ela deve ser uma função que tem retorno, provavelmente, senão não poderia estar colocando ela aqui dentro. Então, vamos supor que ela me retorna o número 15, tá? Então, este 15 vai ficar aqui dentro do parênteses, aí sim eu vou chamar a função F1 mandando o 15 para ela, tá? Essa função F1 não retorna nada, porque não tem nada do lado de cá. Então, só pelo jeito que tá aqui, ó, eu sei que a função F1 não retorna nada, né, porque não tem nada recebendo aqui, mas ela manda alguma coisa para lá, tá? A função F2 não manda nada para ela, mas ela retorna alguma coisa, que é o que vai aparecer dentro do parênteses, tá? Então, a linguagem Java adora fazer algumas coisas desse tipo, aqui a gente vê muitas coisas assim, tá? Chamadas de funções dentro do parênteses da outra chamada, da função de fora. Dentro dessa F2, por exemplo, eu podia estar chamando uma F3, sei lá, você pode estar chamando, chamando, chamando. A mais interna que vai ser resolvida, retorna o valor para outra, que retorna o valor para outra, que retorna para outra, assim, até a de mais de fora ser resolvida, tá? Por enquanto a gente não vai ficar fazendo alguma coisa muito assim ainda, porque nós estamos iniciando nas funções, mas é só para vocês saberem que existe, tá? Aqui a minha ideia que eu estava mostrando é o que fazer com os retornos, né, de uma função. Então, nós vimos lá atrás que a gente podia jogar numa variável, vimos que podemos jogar direto
no cout ou até no printf que a gente aprendeu, pode ser jogado direto numa expressão aritmética e pode ser jogado como parâmetro até de uma outra função, tá bom? Uma função, então, ela pode conter em vários pontos do seu corpo o comando return. Então, por exemplo, aqui, ó, não é obrigada a ter um return só, tá? Eu tenho uma funçãozinha aqui chamada testa número, ela retorna um inteiro, não precisa nada para fazer o trabalho dela, tá? Sei lá, eu só chamo ela, né? Então, por exemplo, se eu chamar essa função testa número, eu vou entrar aqui dentro eu vou declarar duas variáveis chamadas x e y, tá? Vou receber um número dentro de x, vou receber um número dentro de y, tá aqui recebendo. Aí, na sequência, eu tô fazendo uma comparação com os conteúdos dela, tá? Eu estou comparando, por exemplo, se o conteúdo de x é maior que o conteúdo de y, retorno o número 1, né? Explícito, tá? Se não, se o x é menor que o y, eu retorno o número 2. Se não, se ele não é maior, não é menor, é porque eles são iguais, né? Aí eu retorno o número 3. Tá? Então, esta ideia aqui de ter mais de um return acontece se a gente tiver um caso aqui que nem um if, né? Porque eu tenho vários caminhos para sair. Mas apenas um deles é que vai funcionar. Então, quem chamou essa função testa número provavelmente vai receber esse retorno, sei lá, numa variável, e lá ela vê o que vai fazer com essa variável, tá? Eu só sei que se eu mandar 1 é porque x é maior que y, se eu mandar o número 2 é porque x é menor que y, se eu mandar 3 é porque os dois são iguais. Tá? Então, aqui foi um exemplinho para mostrar para vocês que a gente pode ter vários comandos de return dentro de uma função. O que for encontrado primeiro, vai embora, tá? E comentar também que uma função que é void, que a gente falou que uma função void não retorna valor, ela normalmente termina com a chave de finalização, né? Ou seja, ela não retorna valores. Mas a gente pode ter numa função tipo void o uso do comando return, desde que eu não retorne valor, tá? Porque eu não posso mesmo, porque ela é void. Então, vamos ver um exemplinho aqui, ó. Eu tenho uma função chamada divisão, tá? Ela é void, tá? Então, ela não vai me retornar nada. Provavelmente ela faz alguma divisão e usa esse resultado da divisão, sei lá, mostra no vídeo, faz alguma coisa, não importa o que. Só sei que ela não retorna valor nenhum. Mas ela recebe dois valores para trabalhar, que é um valor que caiu na variável A e um que caiu na variável B. Aí ela começa o código dela. Em algum ponto aqui, ela vai querer talvez dividir A por B, tá bom? Só que na divisão, o valor de B nunca pode ser 0, tá? 0 é divisível por qualquer número, dá 0. Agora, um número divisível por 0 é uma divisão impossível, tá? Então, isso é até uma coisa interessante a gente comentar, quando vocês precisarem fazer divisão de números e pegar esses números, sei lá, aleatoriamente, saber sempre se por quem vocês estão dividindo não é um número 0, porque senão vai ocorrer um erro, né? Vai dar um erro de processamento. Então, aqui, ó, por exemplo, este if deve estar antes da minha tentativa de dividir A por B, tá? Então, eu fiz um if aqui, perguntei se o conteúdo que eu recebi na variável B é um 0. Se for, eu vou dar a mensagem divisão impossível, tá? Já estou avisando. E coloquei um return. Por quê? Porque eu quero ir embora da função. Eu não vou executar mais nada que tem aqui para frente, porque eu nem devo, né? Já que B tem um conteúdo 0, não dá para dividir. Então, eu dei essa mensagem e quero ir embora da função. Então, eu coloquei um return, mas sem nada na frente. Então, é permitido uma função void ter o comandinho return, desde que você não coloque nada na frente dele voltando. Se você colocar alguma coisa, o compilador já vai dar erro para vocês, né? Porque ele vai dizer, você não pode retornar nada, porque a tua função é void, tá bom? E vamos ficando por aqui, né? Teremos algumas coisas para fazer com relação a funções com retorno de valor, tá? Muito obrigada pela atenção.